Provérbios 16, versículo 9. Planos modificados pelo Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz assim, eu estou lendo na versão atualizada, tá? Ferreira Almeida, atualizada. Diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Repete comigo aqui, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora coloca em primeira pessoa. Ousa repetir isso aqui em primeira pessoa. Eu traço o caminho, mas o Senhor dirige os meus passos. Repete comigo. Eu traço o meu caminho, mas o Senhor me dirige os passos. Amém? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. De fundo está aqui Há um Lugar, da Heloísa Rosa. Canção linda também. Foi puxada aqui pelo YouTube. Eu botei primeiro vocal livre, depois ela puxou essa aí. Veja, amados. Nós queremos falar sobre os planos modificados. Só para a gente introduzir esse assunto aqui, deixa eu te lembrar aqui uma situação bíblica que a maioria de vocês conhecem, ou talvez todos conhecem. Saulo era um fariseu, né? Um dos estudiosos da lei, cumpridor da lei mosaica, e alguém que era um dos pupilos do sumo sacerdote daquela época. Estou falando aí do 1º século depois de Cristo, logo depois da morte e crucificação de Jesus Cristo. E já havia um ambiente de grande perseguição em Israel, em Jerusalém, não é? E em várias cidades do Estado de Israel contra cristãos. Os cristãos estavam crescendo, Pentecostes, né, fez com que a igreja do Senhor ganhasse um boom, um crescimento explosivo, um crescimento exponencial, era ação purinha do Espírito Santo. O Espírito que atraía multidões, o Espírito que operava em milhares de milhares ao mesmo tempo. O Espírito de Deus fazendo coisas tremendas. Isso deu notoriedade ao Evangelho. O Evangelho de Cristo começou a crescer muito mais depois da morte dele. Porque é assim que Deus faz. Quando o diabo pensa que ganhou, ele leva uma grande rasteira, porque o nosso Deus é maior sempre. E aí, Saulo vai ao sumo sacerdote, ele pede ao sumo sacerdote autorização para prender cristãos na cidade de Damasco. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote dá também, não é, policiais, segurança pessoal dele, sumo sacerdote, para poder acompanhar, né, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tinham uma segurança. Dá para acompanhar Paulo em cumprimento dessa missão. E esse foi o caminho traçado por Paulo. Mas no meio desse caminho, Jesus Cristo glorificado vem e de uma maneira sobrenatural aparece a Paulo. E a partir dali toda a rota da vida de Paulo é modificada. Todo o plano que ele havia feito para ele mesmo foi modificado. Tudo que ele pensou que seria de um jeito, agora é de outro jeito. Porque ao ter encontro com Deus, através do Cristo glorificado, Paulo foi completamente modificado. Modificada foi a sua mente, modificado foi seu coração, modificadas foram as suas ações. O perseguidor passou a ser perseguido. O contra-cristão tornou-se um cristão. E não apenas um cristão, mas um cristão de excelência. Um cristão topado, comprometido com Deus até o tutano. A ponto de dar a vida em qualquer momento dela, mas que Deus foi generoso. E ele só precisou dar a vida lá no final da carreira. Quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Estou te dando um exemplo de outros tantos que eu poderia dar. Hoje nós estamos aí há 75 dias de ato do governador declarado aproximadamente. Já são 2 meses e meio, praticamente, de início de pandemia oficial em nosso estado, porque no Brasil começou antes um pouco. Mas em nosso estado, nós já vamos para 75 dias. Deixa eu te falar, os planos que a gente fez em janeiro são os mesmos que estamos fazendo agora? Os projetos que a gente tinha em fevereiro são os que estamos executando agora? Muito provavelmente na sua vida também não, porque na minha mudou e mudou bastante. Nos projetos da Igreja Betânia mudaram bastante. Deixa eu te falar uma coisa. Em fevereiro, quando a pandemia foi
iniciou aqui em Alagoas, a gente estava prestes a lançar uma campanha na igreja. Eu tenho 7 anos e meio de pastoreio, e quase 8 já agora, e 5, quase 6 já de experiência de pastor geral. E nesse período, deixa eu te falar, a gente nunca tinha feito uma campanha na igreja, lançar uma campanha financeira para alcançar um alvo determinado. E para o mês de abril, que já passou, eu ia lançar a primeira vez uma campanha para que a gente pudesse fazer departamentos na igreja, melhorar a nossa estrutura. A gente ia fazer mais salas para crianças, uma sala com um projeto na área de saúde para funcionar um consultório médico, para ter um atendimento para crianças de baixa renda num curso alternativo, um reforço escolar alternativo. Sabe, a gente estava com várias coisas idealizadas e já tinham apresentado a Deus, tinha contratado a arquiteta para poder a arquiteta fazer o projeto. Parte do projeto já estava pronto, a gente estava fechando os últimos detalhes para lançar a campanha em abril. Agora, pergunta se é isso hoje que a gente está fazendo. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, vou repetir, ele traça o caminho, mas quem vai dirigir os passos é o Senhor. E nós não podemos lutar contra aquilo que o Senhor já determinou. Quando a pandemia veio, eu orei a Deus naquele dia mesmo. Queridos, olha, eu acho que Deus usa as características de cada um. Sabe? Deus usa a forma de ação e reação de cada um. Naquele dia mesmo em que o governador baixou o decreto, era uma sexta-feira, eu tinha encontro de casais marcado para o dia 21, o sábado, com uma previsão de 70 a 80 casais na igreja. O evento todo preparado, só faltava fazer a parte das comidas. Sabe? Tudo ensaiadinho, separado, tudo certinho. As equipes funcionando. Mas naquele dia eu fui orar a Deus. E logo naquele dia eu senti de Deus. Sabe? Eu não tinha estrutura nenhuma para transmissão. A gente estava usando somente um celularzinho para transmitir, nada mais. Não tínhamos YouTube para poder utilizar. Mas naquele dia eu senti o Senhor claramente me sinalizando. Sabe? Você precisa estar com a minha igreja. Você precisa dar alimento à minha igreja. Você vai fazer isso através de uma transmissão diária. E eu entendi que Deus estava pedindo a mim um culto à noite, todas as noites. E fui fazer. Só que logo no primeiro dia eu lembrei que a gente tinha matinal todo dia. E matinal era voto. Era um compromisso feito com Deus de que ia continuar essa lâmpada acesa. Mas agora, em tempos de pandemia, a gente não podia estar abrindo o templo para estar fazendo reunião de pessoas lá. E aí, o mesmo Espírito que soprou quanto ao culto da noite, disse, eu vou te fortalecer para que você faça o culto da manhã. E nós permitimos ser guiados pelo Senhor para alcançar esse propósito de reino através da boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu quero dizer a você que quando eu pensava em março que a gente ia investir em estrutura, Deus nos posicionou a partir da pandemia a investir na palavra. A investir, sabe, no alimento espiritual diário. Esse culto matinal bem podia estar sendo chamado de alimento diário. Porque é isso que ele está sendo, um alimento diário. Todo dia uma palavra do Senhor aqui. Todo dia oração, adoração. Todo dia nós entramos numa aliança, num propósito. Fazemos uma corrente de oração, né, pela nossa nação, por Alagoas, por Maceió, pelo povo de Deus, pela nossa gente, todo santo dia. Então, bem podia ser alimento diário. Todo dia o Senhor faz a gente abrir a palavra e ter algo da palavra de Deus para alimentar o rebanho de Jesus. O coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem vai dirigir os passos. Deus dirige os meus e os teus passos. E eu quero te dizer que se permitir ser dirigida por Ele, se permitir ser dirigido por Ele, sempre vai ser vantajoso para nós. Sempre vai ser maravilhoso para nós. Por quê? Porque a vontade dele sempre é melhor do que a nossa. O jeito dele fazer é mais certo do que o meu e o teu. A forma dele assumir o controle das coisas é sempre algo melhor. E você precisa confiar nele e eu também. Eu quero destacar algumas coisas. Sabe, a primeira coisa que eu quero falar de alguns tópicos que eu quero destacar aqui, 3 ou 4 tópicos, é, primeiro, ter um planejamento, fazer planos a curto, médio ou longo prazo, isso é da natureza humana. Isso não é ruim.
Não tem problema, você não precisa ser aquela pessoa que faz só no improviso. Alguns são altamente voltados ao improviso. Não planejam nada e vai deixando a coisa acontecer, enfim, sabe? Mas eu quero te dizer que quando a gente faz planos, é preciso primeiro pegar os planos, imagine aqui a tua agenda, né? Aliás, eu estou com a minha agenda aqui, ó, certo? Imagine aqui a tua agenda e aí você começou a fazer planos ali na sua agenda. Terminou de anotar, melhor seria antes, tá? Mas às vezes você só faz depois. Terminou de anotar, vai lá, ora e apresenta-os a Deus. Propõe ao Senhor uma aliança naquilo ali. Talvez você já tenha uma experiência diferente, melhor, posso dizer melhor. Dizer, Senhor, meu ano vai começar. Eu quero entregar a Ti. Senhor, meu ano vai começar. Eu preciso entregar a Ti. E aí você vai viver essa experiência, você vai viver essa aliança, você vai viver esse contato, não é? De apresentar a Deus o que está no seu coração. Vai lá, apresenta ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ajudar você a preparar os projetos. Deixa o Espírito Santo tomar a direção na forma como você vai agir dentro da sua casa, dentro das suas questões familiares, nos seus relacionamentos, dentro das suas conquistas profissionais, conquistas estudantis, educacionais. Deixa o Senhor dirigir a tua vida sentimental, teu relacionamento amoroso. Você que tem uma namorada, um namorado, um noivo, uma noiva, que está construindo um casamento, uma família bendita do Senhor. Deixa o Senhor te dirigir os passos. Sabe por quê? Porque quando Ele faz melhor do que a gente. Outra coisa que eu quero destacar para você é que ter planos, ter projetos é bom. Porque quando a gente faz planos, a gente estabelece alvos. E ter alvos nos motiva. É motivacional você ter um alvo. Quem vive sem alvo não chega a lugar nenhum. É preciso você estabelecer metas, estabelecer alvos. Mas é preciso primeiro as apresentar a Deus. Porque o coração do homem até traça o caminho. Mas muitas vezes estamos fazendo um caminho tortuoso. Aliás, na Bíblia, no mesmo capítulo de Provérbios 16, né, o verso 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, às vezes, a gente está traçando um caminho em que a nossa mente, o nosso coração enganoso, está achando que é bom aquele caminho. Deus está dizendo: ei, meu filho, não é essa rota. Tua rota é outra. Saulo saiu de Jerusalém para Damasco achando que estava fazendo a vontade de Deus. E no meio do caminho ele encontrou com Deus Filho glorificado. E aprendeu qual era a rota celestial. Aprendeu qual era o caminho celestial. Deus tinha uma intenção, um propósito. Vou trocar a palavra intenção por propósito. Deus tinha um propósito de fazer de José governador do Egito e resgatador da família do seu pai Jacó. Mas o caminho traçado, foi laborioso, foi trabalhoso. No meio do caminho, para seguir aqueles passos, José teve que enfrentar até a cadeia, a escravidão, o chicote, a calúnia. Mas o Senhor foi dirigindo os passos, até que fez dele governador do Egito e resgatador de toda a família do seu pai Jacó. Deus tinha um propósito de fazer de Moisés aquele que seria o homem de Deus para tirar do Egito uma multidão de 3 milhões de pessoas ou mais. 600 mil homens de combate. Mas Moisés não sabia que primeiro ia ter que passar 40 anos no deserto. 40 anos se relacionando com Deus. 40 anos aprendendo a ser um homem manso e dependente de Deus. O coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Vamos, aprender a depender dele. Eu poderia citar vários exemplos, vários exemplos, né? Além do exemplo de Moisés, além do exemplo de Saulo, além do exemplo de José. Deixa eu falar aqui de um exemplo poderoso, só para a gente concluir esse raciocínio. O exemplo de José e Maria. Maria, a mãe de Jesus, José, o pai de criação de Jesus, não é? Porque Jesus, você já sabe, foi concepção do Espírito Santo. A Bíblia, ela deixa claro que Deus, o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, ele pode qualquer coisa. Mas para dar algum treinamento à família de Jesus e para cumprir as profecias que haviam lá no Antigo Testamento sobre o Messias, a Bíblia diz que com poucos dias de nascido, o anjo aparece para José e diz: sai daqui, vai para o Egito, até o tempo que eu vou lhe determinar, para salvar a vida do garoto,
para salvar a vida do menino Jesus. Havia um ódio de Herodes por saber que havia nascido, não é, um que seria o rei de Israel, o rei de toda a terra. Herodes, com seu coração inflamado, invejoso, egoísta, não aceitava a existência de um outro rei. E ele então manda que matem as crianças de 2 anos abaixo. Mas Jesus Cristo não foi atingido por quê? Porque Deus já havia determinado que o anjo avisasse a José. E José foi obediente. José ouviu a voz de Deus através daquele anjo e José praticou. José ouviu a voz de Deus através daquele anjo e José então vai e leva a Maria e Jesus Cristo para o Egito. A Bíblia diz que quando José está lá e tem ciência da morte de Herodes, o anjo então vai até ele e diz: agora é hora de você voltar. E ele volta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que José achou que depois de o filho nascer em Belém, ele ia ter que ir para o Egito? Ele achou que ia voltar para Nazaré, que ia ficar lá já desde os primeiros meses de vida de Jesus. Mas não foi assim. José tinha um plano, Deus definiu outro. Na minha vida tem hora que eu tenho planos e Deus está definindo outro. Você acha que eu pensei que ia estar fazendo culto matinal, ao invés de presencial, estar fazendo virtual? Você acha que passou pela minha cabeça que o culto virtual ia ter esse alcance que Deus está proporcionando ter? E eu posso dizer que os projetos de Deus sempre são melhores que os meus. Eu não imaginava, há 70 e poucos dias atrás, que estaríamos transmitindo culto à noite todos os dias. Enquanto eu pensei que a gente ia estar investindo em estrutura física, Deus mandou a gente orar mais, adorar mais, buscar mais. E quando tivesse que fazer investimento, ia ter que fazer investimento de multimídia. Aliás, ontem, pela bondade de Deus, acabamos de comprar um computador para a igreja, porque os notebooks que a gente tinha não estavam suportando a transmissão. Não vamos nem poder usar ainda, porque ainda faltam mais algumas coisas para ele. Tem que comprar um monitor decente, tem que comprar teclado, periféricos, etc. Mas o gabinete, que era o caro, já foi comprado ontem. Aliás, foi comprado no domingo de manhã. Não é? Ontem nós recebemos. Enfim, são novos rumos. Novos rumos que não foram definidos por mim, foram definidos pelo Senhor. Deus tem usado essa circunstância adversa da pandemia para falar para a gente, talvez para muitos falar numa sintonia mais próxima, mais fina. Talvez você estava escutando Deus no atacado antes e agora ele está sendo ouvido no particular. É precioso, é poderoso. Deus está falando. A cada manhã ele fala, a cada quarto de escuta ele fala, a cada momento ele fala. Quando eu abro a palavra ele fala, quando eu oro ele fala, quando eu adoro ele fala. O Senhor fala e nos dirige. Ei, quando você está entrando numa rota que não é da vontade de Deus, deixa eu te lembrar, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele te dá um alerta. O sinal amarelo, clarão ali aparece dentro de você, é o alerta do Espírito dizendo: ei, minha filha, o caminho não é esse. Ei, meu filho, não vai por essa rota. Eu defini algo melhor e maior para você. Mas talvez nem seja o tempo. Talvez o Senhor está mandando você por algum momento parar, se aquietar no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Muitas vezes o Senhor está modificando os planos. Por isso a palavra de hoje é planos modificados pelo Senhor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: confiar no agir do Senhor é tudo que precisamos. O coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. É forte isso. É bênção isso. E eu quero te dizer nessa manhã: Deus quer dirigir os teus passos. Deus quer alterar o rumo da tua história para um alinhamento completo. Pastor, mas eu já estou buscando a vontade de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Ele está querendo sintonizar 100% a nossa rota. Lembra do povo de Israel que só andava quando a nuvem se movia? Que dependia do movimento da nuvem e da coluna de fogo? Quando ela se movia, o povo movia. Quando ela parava, o povo parava. Havia, por sobrevivência, uma necessidade de estar 100% alinhado com o mover de Deus. Hoje, talvez a gente não sinta esse tipo de necessidade, porque muitas vezes a gente não identifica que é sobrevivência seguir a Deus, seguir a vontade dele. Mas quando não é a sobrevivência da carne, é a sobrevivência do Espírito.
se não vivemos em sintonia com Ele, aliançados com Ele, ouvindo a voz dEle para seguir a direção que Ele determinar, o nosso espírito padece. O nosso espírito fica em inanição. O nosso espírito não vai ter a liberdade de agir aliançado com o Espírito do Pai. Há um Espírito de Deus soprado em você, o meu Espírito, o teu Espírito, tem aliança com o Espírito de Deus, mas ele só é alimentado quando nós nos permitimos ser dirigidos por aquilo que ele fala. Ora pela palavra, ora pela oração, ora pela adoração, ora por uma palavra profética, ora por um sonho, por uma visão, por um momento de jejum. O Senhor fala. O Senhor fala. O coração do Antônio traça caminho, mas louvado seja, porque Deus dirige os meus passos. Em Betânia, nós os homens traçamos caminhos, mas eu louvo a Deus o Senhor, porque Jesus, o supremo pastor daquela igreja, tem nos conduzido os passos. Que Ele esteja sempre dirigindo os meus e os teus passos, a minha e a tua família, a minha causa e a tua causa. Bendito seja o Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém.